Buenas, pessoal. Vamos seguir falando, então, sobre o imposto seletivo. O imposto seletivo, a Constituição, lá no artigo 153, inciso 8 e seu parágrafo 6º, ela nos deu uma série de bases que são relevantes para a nossa tributação. Né? Então, ele delimitou um pouco melhor do que até vários outros tributos o imposto seletivo. E isso por quê? Porque nós sabemos que a ideia do imposto seletivo é ser um tributo proibitivo. É desestimular o consumo de determinadas substâncias ou de determinados serviços e não necessariamente de obter a arrecadação. Então, esse é o principal fator do tributo. Então, vamos lá. Vamos para a tela aqui. Qual vai ser o fato gerador? A produção, a extração, a comercialização ou importação. Do quê? De bens e serviços. Então, olha só, não é só bem. Rogério, eu posso ter serviço nocivo à saúde? Tem um monte. Se a lei considerar, por exemplo, esses serviços de aposta como nocivos à saúde mental da população, vai sobretaxar. Pode sobretaxar os serviços de streaming de pornografia, streaming de jogos. Tudo isso está dentro da liberdade que tem o legislador de definir o que é prejudicial à saúde. Claro que nós temos ali limites imanentes à Constituição. Tende a haver, no mínimo, algum estudo científico baseado em medicina de resultados que indique essa possibilidade. Não poderão ser escolhas aleatórias do legislador com um objetivo meramente arrecadatório. Aqui o grande objetivo é esse. Vamos lá, primeira característica. Ele não incide sobre as exportações. Então, o Brasil pode produzir tabaco, pode produzir cigarro. O cigarro aqui vai pagar imposto seletivo. Se eu vender o cigarro para a China, ele vai sem imposto seletivo. Nem sobre operações com energia elétrica e com telecomunicações. Aqui o legislador já se anteviu de um fato interessante. Gente, se vocês souberem o tamanho do estrago ambiental que a usina de Itaipu fez no mundo, e que aquela usina chinesa lá da garganta do inimigo fez em relação, tem uma obra gigantesca, né? Com certeza tributaria energia elétrica. Mas a lei já diz, energia elétrica também não. Telecomunicações causa danos à saúde? Até hoje tem essa discussão. A tal das antenas de radiofrequência, se elas causam dano ou não causam. Na dúvida, o legislador já disse, como nem eu sei, se isso aqui causa ou não, eu já estou dizendo. Energia elétrica e telecomunicações está fora. Não pode tributar. Ele incidirá uma única vez sobre o bem ou sobre o serviço. Então, produziu, incidiu uma vez. Extraiu, incidiu uma vez. Comercialização, incidiu uma vez. Importou, incidiu uma vez. Tá? Quando eu falei lá na outra aula que vai ir acrescentando, se foi produzido, incidiu. Se foi extraído, incidiu. Né? Então, depois que incidiu na produção, não vai incidir na comercialização. Se incidiu na importação, não vai incidir de novo na comercialização. Lá no outro bloco, quando eu falei isso, é o que eu quis dizer, só para esclarecer. Não vai ser uma incidência em sequência. Que cada operação vai gerar uma incidência e incidindo, não vai incidir nas demais. Porque senão tornaria o imposto impagável. Né? Tu imagina lá, tu vai comprar 1 litro de gasolina, que está aqui, combustível, e incidiu 20% de imposto seletivo na extração. Virou gasolina 20% no combustível. Foi para o posto de gasolina 20% na comercialização, são 60%. Então, aqui é o seguinte, vai incidir uma única vez. Segundo, não integra sua própria base de cálculo. Essa é uma mudança significativa do legislador constituinte reformador em relação à reforma tributária como um todo. Ela buscou excluir a incidência do imposto sobre si mesmo, né? Que é colocar o valor do imposto na sua própria base de cálculo, que é, por exemplo, que nós temos hoje no ICMS, chamado ICMS por dentro. Isso não vai ter com o IBS. Agora, por outro lado, ele não integra a própria base de cálculo, mas
ele integra a base de cálculo do ICMS, do ISS, do IBS e da CBS. Rogério, por que está o ICMS e ISS aqui? Ora, porque o ICMS e o IBS vão nos acompanhar até 2033 e o imposto seletivo começa a ser tributado já em 2027. Então nós já vamos ter. Aqui vem a natureza de sobretaxa do imposto seletivo. Poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Então, fica claro aqui que o objetivo do imposto seletivo é ser um tributo de desestímulo. O principal objetivo dele é tirar do contribuinte pela via econômica, intervindo diretamente na economia, lá no contribuinte, para dissuadi-lo de adquirir aquele produto ou aquele bem ou aquele serviço. Por isso que ele pode ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Então, se eu quero tributar, por exemplo, a comercialização, quero tributar a importação de veículos que são poluentes. Eu vou criar um imposto seletivo. O imposto seletivo vai abranger a importação de veículos. Vai ter o mesmo fato gerador do imposto de importação. E aí eu vou sobretaxar a importação. Se eu quero tributar a comercialização de bebidas alcoólicas, ou a sua produção, né, vou escolher um fator da economia que eu quero tributar. Se eu quero tributar a produção, eu vou pegar o mesmo fato gerador do IBS. No caso do IPI, vai ser o mesmo fato gerador do IPI. Se for a comercialização, vai ser o mesmo fato gerador do IBS. Eu vou pegar este fato gerador e vou sobretaxá-lo. Então, posso tranquilamente ter o mesmo fato gerador e base de cálculo. Então, se eu quero evitar a importação de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, eu vou sobretaxar a importação. Então, imagina lá, importação de veículo. Hoje o veículo elétrico está em 16%, se eu não me engano. Vai até 2026, vai a 35%. Na verdade, era para ser o contrário, né? Era para diminuir e não aumentar. Mas se aumentou. Mas vamos supor que eu tenho um imposto de importação lá de 50% para veículo a combustão. E o governo entende que os veículos a combustão são mais prejudiciais. O que ele vai fazer? Ele vai sobretaxar. Ele vai botar o imposto seletivo lá em 30% sobre o valor aduaneiro. Ou seja, mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo. Aqui uma grande peculiaridade, principalmente para concurso público, viu, gente? O imposto seletivo será instituído por lei complementar. Todos os aspectos essenciais do tributo devem estar previstos em lei complementar. Agora, as suas alíquotas serão fixadas na forma da lei ordinária. Por que isso, Rogério? Porque se busca dar ao Estado brasileiro um pouco mais de flexibilidade. Porque se eu tenho lei complementar, eu não posso instaurar o processo legislativo por medida provisória. Então, nesse caso, fixando que as alíquotas sejam estabelecendo que as alíquotas sejam fixadas em lei ordinária, elas podem ter o início do processo legislativo dado por medida provisória. Então, o governo vai lá e a medida provisória tem esse grande efeito legislativo, que é justamente o de prender, né, vincular, né, o processo legislativo a ela, que depois, de certo tempo, ela tranca a pauta. Então, eu dou mais flexibilidade ao Estado brasileiro. E, por fim, a última regra importante aqui de lembrar do imposto seletivo é que, na extração, o imposto será cobrado independente da destinação. Tanto faz se para importação, para consumo interno, ou se para destinação de consumo interno ou carvão, mineral, lá para não importa a destinação. Caso em que a alíquota corresponderá máxima a 1% do valor do mercado do produto. Então, aqui, extração, sempre alíquota máxima de 1%.
alguns aspectos importantes que a gente precisa mencionar aqui. A emenda constitucional não trouxe qualquer exceção em termos de legalidade ao imposto seletivo. Então, ele é um tributo que deve respeitar a legalidade. Não há previsão aqui de sua majoração de alíquota ou sua redução por meio de ato do Poder Executivo. O que há somente é a diferenciação de que a instituição do tributo se dá por lei complementar e a fixação das alíquotas se dará por meio de lei ordinária. Também não há nenhuma exceção expressa na Constituição no que diz respeito à anterioridade. Então, apesar de sua natureza efetivamente extrafiscal e eminentemente extrafiscal, o legislador constituinte reformador não permitiu exceções à anterioridade. Então, o imposto seletivo ele deverá respeitar obrigatoriamente tanto a anterioridade comum quanto a anterioridade de exercício. E ainda, que isso é importante, reforçando que o IPI não foi extinto, eu tenho que o imposto seletivo não pode incidir de forma cumulativa com o IPI. Então, na forma de lei complementar. E aí eu tenho uma necessidade, eu tenho que... quem incide, então? O IPI ou o imposto seletivo? Me parece aqui que como o IPI restou como exceção única de garantia da competitividade da Zona Franca de Manaus, vem comigo. Se eu tenho um produto que está sujeito à incidência do IPI por estar dentro das regras lá da lei complementar futura de competitividade com a Zona Franca de Manaus, e também é um produto sujeito ao imposto seletivo, me parece que se eu disser que só incide imposto seletivo, eu estou prejudicando a Zona Franca de Manaus. Porque dependendo da alíquota do imposto seletivo, vale mais a pena pagar o imposto seletivo do que pagar o IPI. Eu acho que não vai ser assim, porque eu acho que o IPI, o imposto seletivo, vai ser necessariamente mais caro. Então, me parece que nesse confronto entre a Zona Franca de Manaus e o imposto seletivo, cairá o imposto seletivo. Então, incidirá somente o IPI. Até para garantir o diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Mas, fora esse caso, ele vai incidir isoladamente. Então, tomem muito cuidado com o imposto seletivo. Dois aspectos, principalmente para concurso público. Ele é um tributo eminentemente extrafiscal, declaradamente extrafiscal. O objetivo dele é ter uma ação de dissuasão no consumo, desestimulando a produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mas ele não tem nenhuma característica dos demais tributos extrafiscais da Constituição, como é o caso do imposto de importação e de exportação, que pode ter suas alíquotas reduzidas e majoradas no mesmo exercício, ou do IPI, que pode ter alíquotas majoradas e reduzidas no mesmo exercício, respeitado o prazo mínimo de 90 dias. Aqui, eu não tenho nenhuma dessas. Então, eu tenho respeito à anterioridade comum, respeito à anterioridade nonagesimal e tenho também respeito à legalidade. Então, as alíquotas, surgiu um produto novo, que é prejudicial à saúde, vai ter de fazer uma nova lei, fixando uma nova lei complementar, incluindo esse fato gerador na base de cálculo, e uma nova lei ordinária, fixando as suas alíquotas. E, por fim, Rogério, se a lei complementar já fixar as alíquotas, o legislador faz assim, vamos fazer um pacotaço e vamos aprovar tudo aqui. Aprova todo o imposto seletivo de uma vez só e já fixa as alíquotas. Poderão depois ser modificadas por lei ordinária? Sim. Por quê? A Constituição deixa claro que elas serão fixadas em lei ordinária. Se fixadas em lei complementar, serão somente formalmente complementares e, portanto, poderão ser alteradas posteriormente por lei ordinária. Perfeito? Fechamos aqui esse bloco. De volta mais tarde com mais da reforma tributária.